Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar o texto de Lucas 6, de 1 a 11. Neste momento, vamos escutar a Palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: "Por que vocês estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu: "Então vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou e comeu dos pães oferecidos a Deus e ainda os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor do sábado." Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem com a mão direita seca. Os doutores da lei e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão seca: "Levante-se e fique no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse aos outros: "Eu pergunto a vocês, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estenda a mão." O homem assim o fez e sua mão ficou boa. Eles ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos escutado Lucas 6, de 1 a 11, nós podemos dividir o texto em duas partes. Uma primeira parte, onde Jesus está fazendo uma jornada ao longo do caminho encontrando espigas, mas também uma segunda parte que podemos encontrar Jesus na sinagoga. O que une estas duas partes é que estes dois eventos estão sendo vividos no dia de sábado. É o famoso Shabat. O sábado, para um judeu praticante, é um dia de veneração, um dia de descanso, de oração, não podendo o judeu fazer qualquer exercício, trabalho, jornadas. É um dia em que ele precisa contemplar e venerar a obra criada, uma vez que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas, uma vez Jesus sendo interpelado, ele vai responder que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus evoca uma soberania sobre este sábado, uma vez que ele é Deus conosco. É preciso que as pessoas que o interpelam sobre isso o conheçam e ele se revela neste momento. Mas diante da acusação de que ele estava nesta jornada e comendo espigas que estavam ao longo do caminho com seus discípulos por não respeitarem o sábado, Jesus cita um precedente, o precedente de Davi. Davi, com seus discípulos também, com seus companheiros, vão também violar o sábado comendo os pães da preposição, estes pães que eram próprios dos sacerdotes. Por que Jesus cita Davi? Ora, nós sabemos que Jesus é descendente de Davi por causa de São José. E aqui há uma menção daquilo que nós chamamos de messianismo, o messianismo davídico. Jesus cita Davi para se apresentar também como filho do homem, mas como Messias. Este Messias davídico que veio cumprir todas as promessas. Mas numa segunda parte, nós temos Jesus numa sinagoga e que se depara com um homem com a sua mão direita seca, atrofiada.
E ele, percebendo nos corações de todos aqueles dos fariseus e dos mestres da lei que ali se encontravam, eles já esperavam que ele fosse fazer alguma coisa e esperavam para acusá-lo, não para agradecê-lo por ter feito este milagre de cura deste homem. E então, Jesus, na sinagoga, realiza este milagre. Jesus se sente como que impelido a ajudá-lo, a colocá-lo com uma dignidade, pois a mão direita, também nas Sagradas Escrituras, nos remete à questão da destreza, do trabalho e de uma dignidade que é evocada por este fato, por este símbolo. Jesus, portanto, ao realizar este milagre, ele está restituindo este homem a uma dignidade do trabalho, mas também da comunidade. Mas alguns estudiosos percebem que este homem com a mão atrofiada, com a mão direita atrofiada especificamente, representa esse Israel que está seco, que está atrofiado em seus pecados e fechado também à graça de Deus. Este Israel que deveria produzir frutos, mas não produz. E por isso, esse sinal da cura deste homem também é o exercício do messianismo de Jesus, que veio tornar tudo público, pleno e que cumpre com todas as promessas a seu respeito. Jesus evoca a figura do Filho do Homem para mostrar para nós que ele não está ligado àqueles títulos que as pessoas usam para ele. Ele não é o Messias para derrubar reinos. Ele não é simplesmente um profeta, mas ele é o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias que veio então para redimir e para salvar. Dando então a dignidade a este homem com a mão atrofiada, apresenta também a possibilidade deste povo, que na época atrofiado, mas também seco em suas obras, pudesse também fazer este mesmo processo para ser transformado a partir desta ação direta de Cristo. Cristo opera estes dois sinais, esse discurso na sua jornada na primeira parte e agora na sinagoga, mostrando a sua soberania e poder, mesmo no sábado. Pois todos os dias são dias em que a obra de Deus acontece. Todos os dias são dias possíveis para experimentarmos a nova realidade que Cristo nos traz. Todos os dias são possíveis para nós também, para que possamos fazer estas passagens e cada vez mais nos aprofundarmos nesta experiência do Senhor. Indo agora para as questões que hoje nos são colocadas, nós temos. Na primeira pergunta nos diz: como tenho interpretado os mandamentos de Deus? Tenho caído no risco de cumprir regras sem o verdadeiro amor a Deus e ao próximo? Todas as vezes que nós simplesmente queremos cumprir com rigor todas as regras, nós podemos cair na tentação e no pecado de esvaziar as próprias regras. O que Jesus está, na verdade, exercendo para nós é a sua autoridade, o seu poder, que se manifesta também na dimensão do amor e da misericórdia. Não adianta cumprirmos regra por regra. Nós precisamos entender as regras. Nós precisamos entender a importância de cumprir com os preceitos, mas perceber que estes preceitos servem para o nosso aperfeiçoamento, servem também para uma experiência mais profunda com o próprio Deus e, claro, nos abre também a uma experiência com os outros. Na segunda questão, nós temos: em meu zelo religioso, acabo sendo intolerante ou rígido demais com os outros? Esta pergunta é interessante porque ela traz algo que remete também ao texto. Os fariseus, os doutores da lei, estão mais preocupados em criticar Jesus por isso ou por aquilo do que enxergar nas suas obras, que são feitas com autoridade, que essas obras são obras salvíficas. São milagres que restituem a dignidade, a santidade das pessoas. Mas, se nós ficamos simplesmente presos ao rigor das leis, nós podemos sim ser intolerantes com as pessoas. E lembremos que na dimensão do amor, o perdão caminha junto. E para que possamos viver a experiência do amor verdadeiro, é preciso ter a paciência, a tolerância
com os outros irmãos que muitas vezes ainda não têm a capacidade, pelo amadurecimento da fé, de perceber a importância das leis. Por isso não nos cabe ter a postura dos fariseus ou daqueles que simplesmente criticavam Jesus por isso ou por aquilo. É preciso abrir-se à dimensão do amor e do perdão que Cristo nos indica também neste texto. Na terceira pergunta, nós temos: será que em minha vivência cristã, às vezes me preocupo mais com regras do que com as pessoas? Lembremos que nos evangelhos, Jesus tem uma preocupação com as pessoas. Na verdade, parece ser um imperativo de Jesus de fazer o bem diante da necessidade do outro. Quando nós também assumimos isto, que esta característica de Jesus, nós então vamos perceber que as pessoas, elas precisam vir primeiro nas nossas relações, pois é através também do nosso testemunho que podemos ser instrumentos do próprio Deus para que tais pessoas adotem as regras, os preceitos que nós vivemos, porque se arrependeram, porque se converteram à própria vivência do cristianismo, sendo verdadeiros discípulos e missionários do Senhor. Podemos hoje também beber da sabedoria dos padres da Igreja. São Beda nos diz hoje: o homem representa o gênero humano, seco porque não produzia obras boas, desde que representado pelo seu primeiro pai, estendeu a mão para colher a maçã, cuja má ação emendou o inocente Filho de Deus, estendendo suas mãos na cruz. A mão da humanidade na sinagoga estava seca, porque onde se encontra a maior cópia de conhecimentos, ali se comete a maior culpa, o que viola o mandamento. São Beda nos ensina então a olhar para a expressão de Cristo, para esta expressão de que Ele vem para cuidar, tratar das nossas feridas, mazelas e pecados. Veio nos resgatar. Muitas vezes somos como este homem, não só com as mãos atrofiadas ou secas, mas com mentes atrofiadas e mentes secas. É preciso que o Senhor estenda a sua mão de salvação para nos transformar. Mas Ele não vem nos violar. É preciso que nós abramos o nosso coração, abramos a nossa mente, abramos a nossa vida para que Ele realmente venha e nos transforme. E ao nos transformar com a sua graça, possamos realmente fazer as boas obras que somos chamados a fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.